queria nos contar ao pé do ouvido a intenção de incendiar o nosso coração. E lembra que ao finalzinho da passagem nós lemos, ele dizia: eu tenho que passar por um batismo, e como anseio que esse batismo aconteça. E agora nós vamos falar desse dom maravilhoso, esse dom que nos sustenta, esse dom que poderíamos dizer que é a nossa origem e também é o nosso fim, porque por ele fomos criados e para ele tornaremos: o amor de Deus. Que razão maravilhosa! E quero começar ajudando vocês a entenderem o seguinte: quando falamos de amor de Deus, não é sentimentalismo. O que eu quero dizer com isso é que o amor de Deus é como uma razão, não muda, e é independente daquilo que a gente sente. Que nós não temos nenhuma, mas imagine que tivesse uma vela aqui. Se eu chegar e cruzar aquela porta muito bravo, mas muito bravo com o mundo e com tudo, e botar minha mão no fogo, ele queima ou não queima? Se eu cruzasse aquela porta muito feliz, radiante, contente, alegre, e pudesse minha mão no fogo, queima ou não queima? Se eu entrasse por ali extremamente depressivo, caído e triste, o fogo queima ou não queima? Assim é o amor de Deus. Ele é constante. O amor de Deus não depende do nosso sentimentalismo, não depende do nosso estado emocional e não trabalha somente através do nosso estado emocional. Então muitas vezes choraremos, sim, nos entristeceremos, sim, mas isso não significa que deixamos de ser amados por Deus, que esse amor deixa de nos rodear e deixa de nos sustentar. Às vezes ficaremos desconsolados na nossa vida, às vezes talvez revoltos no nosso coração, sim, mas isso não significa que o amor de Deus nos esqueceu. E mesmo felizes com a falsa felicidade que o mundo pode oferecer, ainda ali, quando negamos a Deus aquilo que lhe é devido, ainda ali nós somos amados. E o amor de Deus sustenta toda a realidade humana, independente da condição de dignidade da pessoa. Aliás, todo ser humano é digno de ser amado desde o momento em que brota no ventre da sua mãe. A palavra de Deus vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Significa dizer que quando eu brotei no ventre materno, naquele instante eu já sou digno de ser amado. O amor não precisa e não exige mérito de merecimento. Deus não nos amou porque nós merecemos. Deus não nos criou porque nós merecemos ser criados. Ele nos fez por amor dele, por desígnio dele, pela vontade que ele tinha de amar. Então o amor, nós não temos nada que fazer para merecer ser amados. Nós somos amados porque somos imagem e semelhança de Deus. Se Deus te autorizou, querido, você viver, se Deus te deu o dom da vida, quem sou eu para dizer que você não merece ser amado? Então entenda, você, independente do teu estado agora, você é digno de ser amado, porque assim Deus quis. Só que Ele não nos amou de qualquer forma. Ele fez de uma forma para que ficasse colado na nossa memória, para que ficasse grudado no nosso sentimento, para que a gente jamais se esquecesse, e fez para impressionar, como um noivo que quer muito conquistar a noiva, faz grandes homenagens, grandes serenatas. Deus também fez para nós. E a palavra nos dá uma dica. Abre a tua Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vamos meditar no versículo 5 e o versículo 8. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 e versículo 8. Diz assim: a esperança não engana,
o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí corre ali a tua vista para o versículo 8. Olha que interessante, Paulo vai dizer assim: mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus. Se você ainda precisa de uma prova, se você ainda não acredita que de alguma forma Deus te ama e te busca, Paulo, não sou eu, é Paulo que está dizendo, olha só como ele diz: mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Está entendendo o que eu disse? Que o amor, ele não tem como a gente devolver. O amor é uma via de mão única. Não se faz nada para merecer o amor. Uma vez entendido que Deus me ama, a minha intenção é amar o meu próximo. Quem não consegue amar o próximo, não é que não tenha recebido amor de outras pessoas, ainda não fez a experiência do amor de Deus. E fazer a experiência do amor de Deus é entender a profundidade desse amor, que está na cruz. Que é posto aqui nos trazer aqui para frente. Aqui, meus irmãos, aqui está a maior prova de amor. Sublime, penetrante, constrangedor. Até hoje não houve prova de amor maior. Acontece que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que morresse por nós, para que nós fôssemos salvos. Isso aqui não é poesia, isso aqui não é filosofia, isso aqui é uma realidade. Deus, o infinito, a fonte da vida, a origem da nossa existência, se fez carne como nós, para sofrer por nós, para pagar os nossos pecados. Isso começa desde o batismo de Jesus no Jordão, sabia? Porque é o seguinte: qual era o simbolismo do batismo de São João Batista lá no Rio Jordão? Era um símbolo, era uma liturgia, que você entrava nas águas do rio e deixava lá no fundo os seus pecados, ou a intenção da vida de pecado, né? Batismo de remissão, e voltava disposto a uma nova vida. Mas essa é a lógica para uma pessoa pecadora. A pessoa pecadora entrava lá e deixava o seu pecado no fundo do rio e saía. E é até engraçado porque o Rio Jordão, ele tem um fundo bem lodoso, bem podre, bem nojento. Agora, o que é que acontece se uma pessoa santa fizer isso? Porque Jesus não tinha pecado. Ele não necessitava, como nós, de passar por aquele batismo, de estar lá, de descer as águas do rio. Então, com Jesus aconteceu o contrário. Enquanto os homens iam no Rio Jordão e deixavam lá no fundo o seu pecado, Jesus, não tendo pecado nenhum, quando ele desce as águas do Rio Jordão, ele levanta com todos os nossos pecados. Ali começa a missão de Jesus de redimir os nossos pecados. E veja que interessante, Jesus comunica tanto no físico quanto no espiritual, porque o ponto mais baixo do planeta Terra, mais baixo, que o homem pode chegar, é o Rio Jordão. Se você duvida, no dia que você tiver acesso, pesquisa no Google, ponto mais baixo do planeta Terra, é o Rio Jordão. Então veja, Jesus começa essa prova de amor por cada um de nós. Ele fez isso por cada um, não fez por todos de uma vez só, ele fez por cada um, individualmente. A salvação é única e individual para cada um de nós. Ele começa a sua missão indo lá no mais fundo, do mais fundo, do mais fundo da pequenez da nossa existência, lá onde está a podridão do pecado, e toma tudo aquilo, põe sobre os seus ombros e começa a sua caminhada. Mas o ápice, o cume, a parte mais alta de tudo isso é o Calvário. Então imagina você, meus queridos, aquela noite, madrugada, de quinta para sexta-feira.
A palavra vai nos contar que Jesus tira Pedro, Tiago e João e vai a um lugar separado para rezar. E esse lugar separado, ele deixa Pedro, Tiago e João em vigília e vai mais além um pouquinho para rezar, sozinho. Queridos, a palavra de Deus vai dizer que o Calvário começa com Jesus suando sangue. Está lá em Lucas. Lucas, que era médico, é claro que ele vai poder descrever de um ponto de vista mais profundo. Então ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo suava aqui como sangue, que chegava a empoçar no chão. E veja que surpreendente, porque a medicina prova que é possível o ser humano suar sangue. É um fenômeno chamado de hematidrose. O que acontece? Quando uma pessoa, um ser humano, é posto sob uma pressão intelectual, psicológica muito grande, um sentido de nervosismo muito grande, a pressão arterial aumenta, o coração o coração começa a bombear sangue tão forte, mas tão forte, que as veias bem fininhas que ficam debaixo da pele estouram e acontece uma hemorragia pelo corpo inteiro. Então veja, meus queridos, Jesus começa a expressar o amor que ele tem por você, a executar esse plano de salvação suando sangue. E quando esse efeito acontece, ele não acontece só em uma parte do corpo, ele acontece no corpo inteiro. O corpo inteirinho de Jesus, diante da pressão de tudo aquilo que ele sabia que ele ia sofrer, ele suou sangue. Não é à toa que ele chega diante do Pai e diz: Pai, tudo te é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Outra pista do amor verdadeiro. O amor verdadeiro não se baseia na minha vontade. O amor verdadeiro é baseado no meu dever. Então você que aprendeu com o mundo, que é tudo a base da vontade, cresça, amadureça, permita que o seu coração entenda um tom mais elevado de amor, que não depende do meu desejo, não depende do que eu quero, não depende da minha vontade, não, depende do meu dever. Quanto mais se ama, mais compromisso você tem. Porque o amor nada mais é do que esvaziar-se. Meus queridos, poucos homens tentaram definir o amor, e para mim uma das definições mais belas e mais completas é a de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos ensina que o amor é o êxodo da alma do amante para a alma do amado. O amor é sair de si para encontrar o outro na sua dificuldade. O amor é deixar de si, esquecer de si para ser para o outro, naquilo que ele precisa, não naquilo que eu acho que ele precisa, porque senão seria um amor distorcido. O amor exige que nós tenhamos essa condição de abertura, e é isso que Jesus Cristo fez. Contudo, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Imagina só você que quando a gente perde bastante sangue, as mulheres vão entender isso melhor do que os homens, a gente perde nutrientes, perde força do organismo, o organismo vai ficando fraco, a perda de sangue vai deixando a pessoa mais fraca, tonta, aí vem dores de cabeça, aí a pessoa às vezes fica meio nauseada, perde parte da oxigenação do próprio corpo, com o sangue vai embora também. Imagina que é assim que Jesus Cristo levanta para receber os soldados. E nesse momento os soldados perguntam sobre Jesus, e ele diz: eu o sou. E mesmo assim os soldados esperam a entrega de Judas. E veja, meus queridos, Judas entregou Jesus com um beijo. Por isso, não deixe o seu coração depender das demonstrações de afeto. Jesus, Deus feito homem, a fonte da vida, foi traída por um beijo, uma demonstração de afeto.
Não fique você esperando isso. Não fique você buscando isso. Ou dependendo disso, porque senão você vai virar um mendigo do amor. Dependendo da afeição das pessoas. E se a pessoa não tiver afeto para expressar, lascou. Por isso que a maior parte dos relacionamentos está indo ladeira abaixo. Porque o relacionamento funciona enquanto um está sustentando o outro no afeto, mas afeto também não dá. Por isso que Jesus pergunta, nossa, é com um beijo que traz o filho do homem? Não bastava só apontar e dizer, ela está ali? Quantas vezes nós é que temos essa falsa demonstração de afeto por Senhor? A gente vai na missa, tudo bonitinho, comunga, fala que não vai fazer mais, diz, e desculpa a expressão, como uma meretriz, nos entregamos ao primeiro pecado que nos aparece, esquecemos de Jesus. Mas isso é só o início, meus queridos. Aqui nós não estamos nem na parte mais difícil. Aqui nesse momento, quando Judas entrega Jesus Cristo, ele é tomado pelos soldados como um mendigo, como um criminoso. Repito, Deus feito homem, a perfeição encarnada, a fonte da vida, presa como o maior de todos os criminosos. Por quê? Porque Jesus estava assumindo sobre ele a nossa culpa, o nosso crime, o nosso desleixo, a nossa falta de compromisso. Ele foi preso, acorrentado. E por quê? Pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades. Daí, ele é levado diante de Herodes, ele é levado diante de Pilatos, ele é levado diante do Sinédrio, e todo mundo acusa o próprio Cristo. Quem estava lá para defendê-lo? Quem esteve a favor de Cristo? Nenhum. Dos 12, daqueles que juravam fidelidade, onde estavam quando ele estava sendo julgado? Nenhum. E mesmo assim, Jesus estava lá por você. Entenda, cada passo desse calvário, cada caminhada, cada vez que Jesus, ele fala, ele olha, é por você. Cada coisa que ele sofre é por você. E aí o que acontece? Pilatos, não querendo matar Jesus, ele manda flagelar Jesus com o dobro de severidade, na esperança de que quando o povo visse aquele homem inocente, escarnecido, e daí vem essa expressão, que significa retirado a carne, o povo ia se compadecer. Então Pilatos chama os soldados assassinos profissionais, homens treinados para torturar, sem piedade alguma, ele ordena que Jesus seja flagelado com o dobro de severidade. Então pensa você, Jesus sendo atado ao madeiro, ele sendo desnudado, se tira ali todas as vestes, ele fica somente com a subligada, que é aquela cueca improvisada de pano, que a gente vê na imagem da cruz, com o lombo de fora. O chicote romano usado para fazer o flagelo era um chicote de 4 pontas, e nas pontas haviam ou pequenos pedaços de osso ou bolinhas de ferro. Agora tente usar a sua imaginação para conseguir visualizar o efeito desse chicote batendo contra um lombo, a carne macia. Imagina só, a tira de couro vem, bate, as bolinhas ou os pedaços de osso estão afastados. Quando o soldado romano puxa de volta, aquilo morde a pele, morde a carne e arranca fora. Cada uma chicotada valendo 4. Cada tira do chicote arrancando o seu pedaço de carne. 1, 2, 3, 29 chicotadas, vezes 2. Pensa, meus queridos, a dor que isso vai causando, arrancando os músculos, porque tem alguns teólogos que dizem que Jesus, em algumas partes, ficou à mostra as suas costelas. Alguns dizem que ficaram à mostra até mesmo as vísceras, as tripas, literalmente. Você já imaginou? Tenta imaginar, tenta acompanhar isso.
com a sua mente humana, tamanho sofrimento sem dimensão. Para quê? Por amor de você. Porque também é dito que Jesus, para aguentar tudo isso, cada vez que ele se arrefecia, cada vez que a energia deixava o seu corpo, cada vez que ele se via balançar, sabe o que motivava ele? Não. O seu rosto. Sabe? O seu rosto. Você. Sim, porque ele sabia que ele estava fazendo isso por você, imaginando a sua glória diante de Deus. Por isso Paulo vai dizer, eis aí a prova do verdadeiro amor, porque é um amor que não recebeu nada em troca, que não pediu nada em troca, e que derramou-se inteirinho, dilacerado. Isaías vai dizer que nele não havia aparência humana. Agora vocês pensem como é que ficou a aparência de Jesus Cristo depois desse flagelo tão severo. O dorso, as costas, o peito, o rosto, parte das pernas, tudo em carne viva. Alguns lugares mostrando até mesmo os ossos. Mas não acaba aqui. A gente está mais ou menos no meio da história, porque os soldados sádicos do jeito que eles eram, para zombar da então preeminente realeza de Jesus, porque era acusado pelos fariseus de se intitular o rei dos judeus. Eles põem um manto vermelho sobre toda aquela pele machucada, se engrudando naquele sangue, naquela areia, nos ossos, nos órgãos. E para humilhar mais ainda Jesus, eles pegam e tecem uma coroa feita de uma planta espinhenta. Os espinhos mais ou menos de 3 centímetros, de uma planta alucinógena. Só que, olha só que interessante esse dado aqui. Os torturadores norte-americanos descobriram o lugar onde o corpo humano mais libera dor. É na fronte, sabe? Essa parte do nosso corpo, ao ser perfurada, é a parte onde tem mais terminação nervosa, é a parte onde mais dói. E eles realmente descobriram isso por causa das torturas. Agora você pensa todo o contorno da cabeça sendo transpassado por vários espinhos. Tenta imaginar a dor. Um dos espinhos transpassa o globo ocular de Cristo. Ele fica cego de um dos olhos. E o efeito do alucinógeno da planta misturado ao cansaço, misturado às dores, à náusea, a vista às vezes queria embaçar, a consciência às vezes queria deixar. Alguns aqui sabem o que é quando a consciência quer deixar a cabeça da gente. Cristo passou por isso por você, para dizer que a sua vida não é em vão, para dizer que você aqui vivo faz sentido, que você aqui vivo é necessário, que você é muito amado, que você é muito importante, para que você não jogue a sua vida fora, para que você não faça descaso da expressão de amor máximo que nós recebemos de Deus. E o Calvário não para por aí, ainda tem mais. Pilatos apresenta Jesus para o povo na esperança que o povo se compadecesse. E o que o povo pede? Crucifica. A dureza do coração. E não pense você, se eu estivesse lá eu não teria tido coragem. Hoje você tem. Hoje, quando você escolhe o vício, o pecado, a promiscuidade, a sexualidade desregrada, a masturbação, as drogas, a bebida, você diz, crucifica-o, porque você está jogando fora todo o amor que Cristo expressou por você. Às vezes nós somos aquelas vozes dizendo, crucifica, crucifica. Nesse momento Pilatos não tem o que fazer, e temendo a revolta, entrega Jesus para ser crucificado. Os soldados então arrancam a capa vermelha de cima de Jesus. Lembra? Todo um monte de uma série de machucados e feridas que devem ter secado junto àquele tecido. Quando o tecido é arrancado, cada um dos flagelos, cada uma das chagas reabre e volta a sangrar novamente. Nesse momento é posto o madeiro da cruz
sob o lombo de Cristo. Imagina aquelas costas tudo chagadas, tudo ferido, tudo aberto. E eles pegam um madeiro áspero, sim, porque a cruz era usada para várias crucificações, a mesma cruz. Era posto sobre os ombros do condenado e a mão amarrada para que ele não pudesse se defender e não pudesse atacar ninguém. Então imagina você um tronco quadrado, rústico, áspero, pesando mais ou menos uns 60 quilos. Jesus já está aí, desde a madrugada da quinta-feira, sem dormir, sem comer, sem beber, sangrando, desde lá do começo, apanhando, tomando surra, foi flagelado até dizer chega, até os ossos aparecerem, está com uma coroa de espinhos e ainda uma cruz pesando sobre os seus ombros, totalmente abertos. Essa cruz, meus queridos, é a minha cruz, é os meus pecados, é a sua cruz e os seus pecados. Entenda o que é o verdadeiro amor e como você é verdadeiramente amado. E nunca mais diga que você não foi amado e que você não é amado. Jesus começa a caminhar. O peso da cruz vai fazer ele balançar, balança, caminha, o chão áspero, arenoso, pedregulho, escorrega, joelhos batem contra o chão, ele cai uma, cai duas, na segunda vez que ele cai, Maria vem ter com ele. E esse momento me emociona em particular porque ele olha para Maria. E dentro daquele sofrimento todo, dentro daquela dor, daquela atmosfera de agonia, ele diz: mãe, vem, eu faço nova todas as coisas. Esse era o pensamento de Jesus no Calvário, nos renovar, nos transformar, nos dar a oportunidade de sermos pessoas de verdade, de ser quem nós desejamos ser diante de Deus, livre das correntes, livre das mágoas, livre dos traumas, livre de tudo. Essa é a esperança que alimenta a vontade do Cristo, renovar o nosso coração, arrebentar as cadeias que nos prendem. Ali ele levanta e cai por uma terceira vez. Nesse momento, um tal de Simão Cirineu é arrancado do meio do povo para ajudar aquele coitado a carregar a cruz. E não pense você que Simão foi de boa vontade, não, ele foi obrigado, porque carregar a cruz era assumir-se culpado. Então aquele homem tinha que carregar a cruz de outro homem que ele nem conhecia, não tinha nada a ver. Quantas vezes não somos nós esse Simão? Estamos aqui de má vontade, vamos à missa de má vontade, fazemos as coisas de Deus de má vontade, só porque nós somos obrigados. E isso que ele está ali sangrando por mim, para me tocar, para me salvar, a missa inteirinha, querida, é Jesus sangrando para você, e só para você, para mais ninguém. E nós não dignamos nem a assistir, nem a comungar de forma digna, respeitosa. Simão Cirineu toma aquela cruz junto com Jesus e ajuda a levá-lo até o Calvário. Aí nós já passamos pelo suor de sangue, pela sua, pelo flagelo, pela coroa de espinhos, pela caminhada dolorosa, mas ainda tem mais, porque a nossa multidão de pecados é inumerosa. Nesse momento, Santo Agostinho vai dizer de forma linda, numa frase poética, que ele diz assim: a cruz é o leito em que deitou Jesus por nós. A cruz é a cama que Jesus deitou por nós. Então ele é posto sobre a cruz, ele tem as suas mãos pregadas. Entenda, meus queridos, não foi pregado nem bem na palma e nem bem no pulso, foi na intersecção entre um e outro, bem aqui. Porque os soldados romanos sabiam que quando o cravo atravessasse essa região da mão, todo o tendão do braço arrebenta e os braços são desligados. Por quê?
Porque Jesus, pendurado na cruz, estava apoiado sobre o próprio peito. A pressão feita ali comprime os pulmões e não permite que a pessoa respire direito. A falta de oxigênio causa câimbras. Aí você imagina alguém que já sangrou pra caramba e agora não consegue nem respirar direito. A agonia que Jesus passa ao ser pendurado pelos braços na cruz. Nem um sustento para os pés, porque os pés são pregados contra o madeiro, dessa forma aqui, um sobre o outro, para tirar até mesmo o sustento e a dignidade de Cristo Jesus. Agora você pensa que para ele não morrer de asfixia, para ele não morrer de falta de ar, ele tinha que fazer força com os pés pregados, raspar as costas abertas do madeiro, para subir um pouquinho o tronco, para aliviar o peso dos braços, para respirar um pouquinho, para não morrer asfixiado. Pensa, cada vez que a gente vai falar, o que a gente faz? A gente respira. Cada frase que Jesus falou na cruz foram frases ditas com extrema dor, em extrema agonia. E o que Jesus diz? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Veja, mesmo bebendo quase o próprio sangue, mesmo quase afogado, asfixiado pelos nossos pecados, pendurados na minha cruz, na sua cruz, ele ainda pede perdão. Ora, existe um amor de uma dimensão maior do que essa? Existe um amor mais desejável do que esse? E de braços abertos na cruz, ele ainda nos dá Maria como mãe. E o mais bonito de tudo, ele era Deus, ele não podia ser morto. Ele mesmo entrega o próprio Espírito. Quando chega no momento ápice da crucificação, Jesus diz assim: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Nada poderia arrancar a vida de Jesus, entenda. Ele é Deus. Ele entrega. Depois de passar por todo o suplício do Calvário, da cruz, depois de expressar a sua paixão na voz, no tom mais alto que ele pôde, passando pela maior atrocidade que ele pôde, ele ainda entrega a própria vida. Por quê? Por cada um de nós. Já pensou se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, qual que é o teu nome? Juliano, para você viver bem, para você ser santo, eu escolho morrer. Para que você viva a tua vida completa, plena diante de Deus, eu escolho morrer. E você olhasse a pessoa dormindo no sono. Isso Cristo fez por você. Isso Cristo fez por você, por você, por você, por cada um de nós. Ele escolheu a morte para que nós... Ele escolheu a morte para que nós vivêssemos. Ele sofreu para que nós nos alegrássemos. Ele pagou para que nós não precisássemos pagar. Isso é verdadeiro amor. Só que o que a gente tem feito? A gente tem virado as costas para esse amor, e como se a gente resolvesse: não, eu quero pagar, eu mesmo, eu vou me lascar sozinho, porque eu não quero ser amado. Olha o orgulho do mundo endurecendo o nosso coração. E o que Deus quer fazer hoje? Ele quer que você se sinta amado, que você se sinta amado. Há mais de 50 passagens na Bíblia que Deus está dizendo que te ama. Quer ver? Eu fiz uma pequena compilação. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui.